Olá, sejam bem-vindos ao canal Brasil Sem Batom, onde eu chamo as coisas pelo seu verdadeiro nome. Eu sou Cristiane Brasil, ex-parlamentar, filha de Roberto Jefferson. E hoje venho com o coração aberto e a voz firme para dizer: chega! Brasileiros e brasileiras, patriotas de coração puro e indignados com a podridão que assola nossa nação. Estamos diante do maior escândalo institucional da história da nossa República. É o desfecho inevitável da falência da tripartição dos poderes presente no artigo 2º da Constituição. Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos. Mas o que temos hoje é uma harmonia criminosa, uma ORCRIM, uma simbiose de corrupção que derrubou o banco de 3 pernas da democracia. E o povo brasileiro ficou prostrado diante de uma elite que tomou o poder, como bem confessou Barroso, sem um único voto. Armados apenas com a astúcia dos covardes e o poder de fogo do Estado Leviatã. Permitam-me contar essa história sombria, ancorada no direito pátrio, para que ninguém mais duvide. O Brasil precisa ser resetado. Não por capricho, por imperativo constitucional e moral. É hora de destituir essa cambada, convocar eleições limpas e novas e instaurar uma Assembleia Nacional Constituinte para refundar a nação. Vamos voltar 21 anos? Com maioridade mental. 2005. Tudo começou com o mensalão. Meu pai, Roberto Jefferson, ousou denunciar a promiscuidade entre executivo e legislativo. Foi instaurada a ação penal 470 no STF. Resultado: compra de votos comprovada, crimes de corrupção ativa e passiva julgados. Mas o judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição, protegeu o núcleo do PT. Condenou deputados, presidentes de partido e alguns ministros. E prendeu meu pai, como punição por ter falado. Até hoje tem gente que chama ele de ladrão, sem saber que por trás daquelas denúncias tinha uma máquina de moer reputações. A Globo Lixo, a serviço do José Dirceu. Como até hoje. Lembram do Joaquim Barbosa? Ele foi considerado herói quando enfrentou o Lewandowski e companhia, que agiam literalmente como advogados do PT na corte. Ele até conseguiu aplicar o remédio, mas não extirpou o câncer. E assim, Lula se reelegeu em 2006 e ainda colocou a parasita da Dilma Rousseff na presidência em 2010. Meu pai, que na época parava o país em frente às câmeras e pautava as notícias, e o próprio governo PT, disse que ela era a única parte honrada do governo. Mas nessa, ele errou feio. Imaginem um banco de 3 pernas. Derrubem uma, a que representa o legislativo. As outras 2 ainda seguram a estrutura podre por algum tempo. Só que com aquela pseudo-faxina no legislativo, o poder, que representa a vontade soberana do povo, e por isso o mais importante, aconteceu uma hipertrofia do judiciário, e o legislativo e o executivo ficaram submissos ao poder sem voto. Mas não para sempre. Não por muito mais tempo. O mal não prevalece sobre o bem. Outro ponto que não pode ser esquecido é que era impossível que crimes como o mensalão prosperassem sem o apoio velado do judiciário. A verdade é que nomeações de apaniguados para o STF, artigo 101 da Constituição, transformaram a corte em extensão partidária. Esses caras, advogados lobistas, vinculados a escritórios de direitos de seus familiares,
sujaram a toga de merda. Eles são anões morais que comandam a corte mais alta do país. O povo de bem se indignou. Pais e mães de família, trabalhadores reais, sustentadores do Estado criminoso mostraram a sua cara e tomaram as ruas em 2013. Manifestações gigantescas, sem líder, sem ideologia. A esquerda tentou aparelhar as manifestações e levou chute no rabo. Bandeiras da CUT do PT, PDT e outros foram rasgadas. Blusas estilizadas de Che Guevara foram queimadas. Eu lembro bem. E fui eu, Cristiane Brasil, como primeira deputada mulher a aderir ao impeachment da Dilma e presidente que eu era do PTB Nacional, que coloquei o partido inteiro a serviço da queda daquela corrupta. Fomos líderes e relatores do impeachment. Mesmo mulher, ela nunca me representou. A propósito, já que eu não posso contar com ninguém para contar a minha história, eu mesma conto. Foi nessa esteira que veio a Lava Jato em 2014. Outra perna do banco foi derrubada. Dessa vez, o Poder Executivo. Polícia Federal e Ministério Público Federal, os homens de preto, os homens da capa preta, os paladinos da lei, de organizações criminosas e lavagem de dinheiro. A Lava Jato expôs a podridão entre PT e empresários. Pagamentos de propina bilionárias. A promessa? Acabar com a corrupção e prender todos os corruptos, até presidentes e ex-presidentes da República. Juízes e promotores se tornaram heróis, mas eles não são. Nunca foram. Alguns são tão ou mais corruptos e perversos do que esses aí que se apresentam. Mas quando a investigação chegou nos ministros do Supremo, justamente Toffoli e Xandão, meu pai foi mais uma vez o primeiro a denunciar. Sou Dona Vivi, esposa do Xandão. Então, Dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. Advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. Eles receberam propinas nos escritórios das esposas. Porém, a operação foi apoiada pelo STF enquanto mirou no Poder Executivo e tirou o PT corrupto do poder. Eles aceitaram até a prisão do Lula. Tudo para agradar a opinião pública, como se fossem os verdadeiros salvadores da democracia. Os urubus togados da capa preta viraram heróis nacionais. Até o momento em que a operação mirou na própria corte. Apareceram delações do Odebrecht, que mencionaram Toffoli como amigo do meu pai. Promotores da Lava Jato, da República de Curitiba, mandaram investigar. Foi aí que, em março de 2019, Xandão blindou o STF. Junto com Toffoli, criou o Inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo. Aberto de ofício, sem provocação do MP. Para isso, a Constituição vale. Proteger os corruptos togados que fizeram da justiça refém. Usaram o Estado para censurar a Cruzoé, intimar jornalistas, retirar documentos de processos,
anular investigações inteiras, milhares de provas. Passaram a investigar os críticos, desmonetizar, prender, torturar, perseguir jornalistas que ousaram divulgar a verdade. Investigação, acusação e julgamento na mesma mão. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O Toffoli e o Xandão destruíram toda uma operação que passou o Brasil a limpo. Meu pai, mais uma vez, foi preso por dizer a verdade. Enfrentou a Gestapo e segue preso e calado até hoje, numa prisão preventiva que durou mais do que a pena do crime a ele imputado. Crimes políticos. Instauraram a ditadura dos bandidos de toga, que rasgaram a própria Constituição. O STF anulou as condenações da Lava Jato, blindou os petistas mais uma vez, tentou sufocar o florescimento da direita e, com o apoio de progressistas americanos, brasileiros, narcotraficantes e globalistas pedófilos, trouxeram de volta o ladrão de 9 dedos em 2022, para que eles continuassem movendo as cordas por trás. O judiciário nunca foi passado a limpo. Continua mantendo a banqueta de pé, só que perneta. Controla o TSE, frauda urnas, viola diversos artigos da Constituição, concentra poderes, rasga cláusulas pétreas. Separação de poderes? Morreu. E agora, com o escândalo do Banco Master, os 3 poderes se tornaram uma única Orcrim, transformando o Brasil num narco-estado, associado a ditaduras e a grandes cartéis do crime, nacionais e transnacionais, longe do povo que segue escravizado. Toffoli segue impune, chafurdado nos crimes cometidos e é citado em apurações de conversas pela PF, inclusive recebendo pagamentos de fundos investigados por lavagem de dinheiro para o narcotráfico. No dia 12 de fevereiro de 2026, os 10 ministros assinaram uma nota para afastar Toffoli da relatoria sem declarar sua suspensão ou impedimento. Uma blindagem sem precedentes no ordenamento jurídico pátrio. Vivemos um tribunal de exceção, onde só há justiça para os amigos e companheiros. Eles batem na cara da sociedade. Validaram todos os atos dele para evitar a perda de controle da narrativa. E ainda passaram a relatoria para o André Mendonça, que é ex-assessor do Toffoli e coautor de um livro lindo em sua homenagem. Me poupem. Blindam Toffoli contra o impeachment e, novamente, criticam a PF por investigá-los sem autorização, para justificar uma possível anulação dos dossiês com milhões de provas de pagamento a Toffoli e milhões de pagamentos a Moraes. Isso não é justiça, é a maior sacanagem institucional da história recente. O STF se protege e o povo assiste. Não tem como passar o Brasil a limpo quando o cupim da corrupção comeu o banco inteiro da democracia. Só resta jogar fora e colocar um banco novo. Prestem muita atenção agora. Vamos rememorar os fatos. Depois do evento do PT, onde o Zé Disseu chamou para pegar em armas... O desafio é o risco de guerra. O desafio não é só o que se representaria o golpe triunfante do Bolsonaro em 22 e a repressão que viria. E nós sabemos o que significa se nós perdermos a eleição para a direita brasileira. O sistema, a Orcrim fechou, rachou. O Banco Master financiava o Xandão, o Toffoli, o Centrão e o PT. Centrão esse que se intitula progressista. Esses mesmos que assinaram essa nota patética defendendo o companheiro Toffoli. Fábio Farias, no SBT, praticamente lançou o Xandão presidente em 2026. O PT não aguentou,
triplicou o contrato com a Globosta, empresa chefe da esquerdomídia tradicional. Ativou o modo de vingança. Malu Gaspar e companhia soltam dossiês todos os dias. Toffoli, visivelmente abandonado por Lula, tem tudo para cair. Sua queda resolve 2 problemas do pai dos narcotraficantes. Dá um cala-boca na sociedade, na opinião pública, alivia a pressão por mais impeachment de ministros e abre espaço para o Davi Alcolumbre indicar Pacheco e Lula indicar Messias. Temos todo o teatro armado para esconder a verdade de vocês, de nós, da população. 2 grupos poderosos estão lutando para se manter no poder, custe o que custar. De um lado, Toffoli, Xandão e boa parte do STF se vendo obrigados a aceitar a ajuda de presidentes de partido como Ciro Nogueira e Antônio Rueda, partindo para cima dos dossiês da Polícia Federal para esconder o tanto de corrupção e putaria, literalmente putaria, que tem no material coletado com Daniel Vorcaro. Putaria internacional, do jeito que eles gostam, diga-se de passagem. Do outro, Lula, Zé Disseu, BTG Pactual, Globolixo e apaniguados de esquerda tentam a todo custo, e que custo, bilhões a mais para a emissora desviar o foco do Lulinha, do Careca, do Lewandowski, do Guido, do Jacques Wagner, do Augusto Lima e da Orcrim, do Cred Sexta da Bahia. É um verdadeiro salve-se quem puder. Tudo combinado entre eles para ver quem vai continuar mandando no Brasil. Primeiro eles se matam, lá na frente se acertam no pós-eleições. Mas e o povo? Cadê os manifestantes de 2013? Cadê os homens e mulheres de bem? Trabalhadores que não aguentam mais pagar impostos, aceitar a violência urbana, a asfixia do Estado brasileiro. Nós não podemos mais tolerar isso. Precisamos exigir, primeiro, a destituição imediata dessa cambada, o impeachment de todos esses ministros pelo Senado, processos por abuso de autoridade e improbidade, nomeações emergenciais de juízes de carreira para ocupar os cargos de ministros e juízes afastados entre aqueles que sabemos que podem honrar o poder que receberam. Fim de lobistas de toga, escritórios de esposas, super salários e penduricalhos. Criminalização do ativismo judiciário, do uso das instituições de Estado para se sobrepor ao povo soberano. Segundo, eleições limpas e novas. Já que não é mais possível anular as eleições fraudadas de 2022, que seja realizado um pleito geral imediato. Voto impresso auditável, fiscalização internacional, extinção do TSE atual, que as eleições sejam controladas pela ala que presta das polícias, do Ministério Público, em conjunto com associações de eleitores escolhidos a dedo, com a ajuda de tecnologia de ponta, com códigos abertos, 100% auditáveis, drones, câmeras, biometria. Terceiro, precisamos de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva, eleita só para isso, sem os deputados atuais. Para que os atuais possam concorrer como constituintes, terão que comprovar sua total ausência de vínculos com esses casos podres de corrupção e terão que renunciar para que assumam seus suplentes, com extensão temporária dos seus mandatos por 1 ano ou 2, até que se aprove a nova Constituição. Vamos fazer a revogação de cláusulas pétreas, podres, mandato para juízes, eleição direta para STF, criminalização dessa judicialização política. Eles nunca mais podem fazer isso com o povo. Brasileiros, olhem para trás. Em 1930, Getúlio Vargas deu um golpe e tomou o poder. Ele prometeu eleições
mas ele entregou ditadura. São Paulo, que elegeu Júlio Prestes com 91% dos votos, foi humilhado. No dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes foram assassinados. Mário, Miragaia, Drauzio, Camargo, nasceu o MMDC. Sobre o sangue derramado dos mártires, aconteceu um milagre. Inimigos se abraçaram. PRP e Partido Democrático, elite e estudantes. Mulheres doaram até alianças para financiar a causa. Adolescentes mentiram idade para pegarem armas. Em poucos dias, eles já contavam com mais de 60 mil voluntários. Veio 9 de julho. São Paulo lutou sozinho contra 18 estados. Durou 87 dias. Perdeu nas armas, mas ganhou na história. Vargas foi obrigado a convocar constituintes em 1934. Hoje, os personagens só mudaram de nome. Lula é somente mais um anão moral que precisa sair da vida para entrar para a história como o ex-presidente mais corrupto do mundo, preso pela 3ª vez. Vamos arrancar sua fantasia e vamos sambar sobre a sua cara de pau e de toda essa canalhada. Tenha certeza, a guerra já está acontecendo. Mártires já morreram e sangue já foi derramado novamente. É esse espírito que o Brasil precisa resgatar hoje. É esse o espírito que deve te levar para as ruas no 1º de março e fazer o MMDC renascer. Não só com os 4 de 1932, mas com os mártires do falso golpe de 8 de janeiro. Cede Clezão, Clériston Pereira da Cunha, preso sem julgamento, morto na Papuda. H. de Honorato, José Fernando Honorato, policial federal, morreu com tornozeleira e câncer. D. As donas de casa, mães de batom, idosas e doentes, presas, humilhadas, mortas de dor e abandono. C. Todos os que caíram ou se exilaram por dizer não à tirania. MMDC. Mártires modernos da democracia constitucional. Não falam em revolução armada. Falam em revolução legal e popular. Manifestações pacíficas. Pressão no Congresso. Se nada for feito, em breve assistiremos passivos a eles se blindarem de novo. Cancelarem investigações, apagarem provas, perdoarem condenações. Não duvidem, eles já fizeram uma vez, 2, 3 vezes, vão fazer de novo. Com a mesma coragem que só os canalhas têm. Usarão de novo as armas do Estado como chicote contra o povo revoltado. Fraudarão as eleições. Acorda, Brasil! Novo Congresso honesto. Reformas urgentes. Pelo Brasil resetado. Pela justiça que não seja sacanagem. Pela tripartição real dos poderes. Impeachment já. Eleições limpas agora. Nova Constituinte para um Brasil passado a limpo. Se você chegou até aqui, inscreva-se, deixe o like, compartilhe. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre os desdobramentos desses escândalos, sobre a liberdade de expressão, sobre segurança pública e porte de armas para mulheres vítimas de violência. Eu preciso de vocês para continuar. Considere me financiar. Até a próxima e que Deus abençoe o Brasil.